dia, crianças. Bom dia a todos. Estou aqui hoje para trabalhar história, para falar um pouquinho de história, povos da América e da África. Primeiro só os índios viviam nessa terra, depois a África, escravos negros e libertação dos escravos. Então, antes de começar a explicar um pouquinho sobre esses personagens que fizeram parte da história do Brasil, eu vou ler uma poesia para vocês, falando qual é a importância da terra para os povos indígenas. Primeiro, só nós índios vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio, tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos todos os caminhos e todas as águas de nossa terra. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta, nunca faltava terra boa para fazer roça. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Então aqui eu li um texto que fala sobre o índio, o que eles falam sobre o que eles tinham, a terra que eles tinham, como eles viviam. Atualmente, nos dias de hoje, os cientistas, eles sabem que os primeiros seres humanos surgiram lá na África e se foram espalhando pela Europa e pela Ásia. O que não se sabe certo é quando e como os seres humanos chegaram à América. Ainda há dúvida se esses primeiros habitantes vieram da Ásia, pelo Estreito de Bering ou das ilhas do Oceano Pacífico, em embarcações. Acreditam-se que tenha sido por volta de 18 mil anos atrás. Esses grupos, eles buscavam alimentos, caça, uma boa terra para plantar. Então, eles estabeleceram aqui. Se dividiram em diversos povos e culturas. Os indígenas que viviam no território que hoje é o Brasil, antes da chegada dos portugueses, eram descendentes de outros povos que vieram para cá em sucessivas migrações em diferentes épocas. Então, pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território de hoje forma o Brasil. É bastante antiga. Ele pode datar de pelo menos 20 mil anos. Historiadores que estudam essas populações por meio de exames de vestígios, como artefatos de caças, fósseis, peças de cerâmicas, pinturas, entre outros. Então, os historiadores, eles fazem as suas pesquisas para estarem descobrindo algo sobre esses seres humanos. Então, a presença de grupos humanos indígenas, eles se localizaram em vários pontos do litoral brasileiro.
diante disso, passando-se os anos, você sabe que em 1500, quando os portugueses chegaram aqui ao território que hoje forma o Brasil, eles encontraram diversos povos indígenas. E esses povos, eles viviam organizadamente, cada um com seus hábitos e com sua língua, tupi-guarani, né, que se dividiam em várias línguas. E existem aí pesquisas que afirmam que havia 3 milhões a 5 milhões de indígenas na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o censo, há pouco mais de 896 mil indígenas no país. Uma parte desses índios estão nos campos, estão em reservas, outros estão aí na zona, no ambiente urbano, zona urbana, né? Antigamente os livros falavam zona urbana, mas é ambiente urbano, né? E no dia 22 de abril, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral e eles encontraram os indígenas, esses povos diferentes. Eles acharam diferente, que tinham um costume diferente. Logo depois que os portugueses chegaram aqui, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal dando a notícia da nova terra. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha foi enviada para o rei de Portugal. E com isso, nós sabemos que essa viagem, os portugueses fizeram uma rota. Então, eles saíram em uma esquadra, eles passaram pela costa da África e pelo litoral das Índias até chegarem aqui nas terras brasileiras. A primeira atividade econômica dos portugueses na América do Sul foi a extração do pau-brasil, uma árvore existente na floresta do litoral, e eles utilizaram a mão de obra indígena. Do pau-brasil, os portugueses obtinham a madeira, e dessa madeira era feita móveis, instrumentos musicais e até navios e corante para tingir tecidos. E também fabricaram tintas de escrever, para escrever. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos, aspectos de cultura dos índios foram sendo assimilados pelos colonizadores. Então, a relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses de diferentes maneiras. Tentaram resistir, mas não conseguiram. Como eu disse para vocês, muitos morreram e outros fugiram.
E dando continuidade, milhares de índios ficaram doentes a partir do momento que eles entraram em contato com os homens europeus, com os colonizadores europeus, que eram os portugueses. Então, muitos grupos foram mortos nos combates, massacrados. Eles também tinham um trabalho forçado. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento da população indígena. Então, eles começavam a tirar os índios daquele local que eles estavam e mandava para outro local. E na nossa sociedade, muitas vezes ainda se tem uma visão de que ser indígena é viver na floresta, estar enfeitado com plumas, ter pinturas pelo corpo. Essa é uma visão preconceituosa dos povos indígenas. Em nossos dias, eles têm acesso às modernas tecnologias. Eles têm celular, eles têm notebook, eles têm computadores, televisores. Então, eles estão em contato com o mundo, com as notícias, e começaram a se adaptar aos costumes do homem branco. Então, ele deixou de andar nu e começou a se vestir. Tudo isso sem abandonar a sua identidade indígena. Agora, o índio hoje, ele tem que ter orgulho de suas raízes, ter consciência do passado, renovar seus conhecimentos e, acima de tudo, saber lidar com o mundo atual. Muitos índios ainda não têm uma visão atrasada em relação ao indígena, mas eles esquecem que também somos seres humanos, que estamos sempre em mudanças e seguindo o ritmo da vida e do universo. Então, várias coisas nossas passam também para a sociedade não indígena. Então, quer dizer que o índio, ele tem que ter orgulho de si mesmo, né? Ele tem uma cultura, e a cultura indígena, ela é muito rica. Se vocês quiserem pesquisar, ler mais sobre os índios, podem estar pesquisando, certo?